Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Aqui quem fala é Cris Dias. Hoje nós estamos aqui com nossas participantes também. Não estamos hoje nem com o Marx, nem com o Rodrigo, mas vamos falar de um santo muito importante, não sei se é muito conhecido pela igreja, mas que o seu ensinamento tem muito para nos auxiliar aqui nessa caminhada rumo ao céu, com certeza. Então vamos às apresentações, né? Quem começa? Ana Marques. Tati Boni. Esse episódio de hoje tem tudo para ser muito bom, né, meninas? Porque os bastidores... Os bastidores é o melhor que tem aqui, mas vamos levar essa alegria aqui, aquilo que nós nos dedicamos a estudar para estar aqui falando com cada um de vocês. Então, nós vamos à biografia do nosso santo de hoje. Vamos lá, Aninha, o que você vai contar pra gente? Vamos lá, pessoal. Nosso querido santo de hoje é o São Francisco de Sales. Nascido no dia 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales. Ele era o primeiro de 13 filhos dos barões de Boissy. Boissy, não sei dizer. Ou seja, ele seria aqui o principal grande herdeiro de Sales, né? Também seu pai tinha 40 anos e a sua mãe somente 15. Então ela tinha todo um caminho aqui pela frente, né, para ter grandes irmãos. Mas 5 dos seus irmãos morreram logo quando eram bebezinhos. O seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Francisco, antes mesmo dele nascer, ele já havia sido oferecido a Deus por seus pais, os barões de Boissy, né? E Deus o aceitou assim que ele nasceu, porque desde dos seus tenros anos de idade, ele já deu sinais visíveis a que tinha sido predestinado. Ele estudou por ali mesmo, né, na cidade de Annecy, onde ele morava, e quando ele terminou seus estudos de literatura por ali, o seu pai o mandou a Paris, ao colégio de Clermont, né, onde ele fez os seus estudos universitários com os jesuítas. Por lá ele estudou filosofia, retórica e teologia. Por essa formação, ele acabou se tornando diretor espiritual e um grande pregador, tá? Ele também recebeu aulas de dança, não consigo imaginar, esgrima e equitação. Depois, o pai enviou ele a Pádua para cursar direito na faculdade mais prestigiada na época. Aos 24 anos de idade, Francisco voltou para a terra natal, para junto da sua família, né, que ele já tinha, e a família dele já havia arrumado um cargo para ele como senador de Saboia, e já havia escolhido para ele uma noiva, uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família, ele sentia fortemente o chamado à vida sacerdotal. Depois de implorar ao pai, ele acabou cedendo, dando sua bênção, sem imaginar que o filho ocuparia um alto posto nos altares da igreja, sendo doutor da igreja. Padre Francisco combateu fortemente heresias e se ocupou durante toda a sua vida em converter as almas e santificá-las de forma individual, pessoalmente mesmo, dando-se completamente até o fim da vida. Francisco faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622, aos 55 anos. Porém, a igreja o celebra somente no dia 24 de janeiro, porque foi nesse dia que, em 1623, os seus restos mortais foram levados para Annecy, atual capital de Alta Saboia. Ele foi beatificado em 1661 e foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665. Francisco foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempo depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome de Congregação Salesiana à magnífica obra que criou para a educação dos jovens. Acho que foi a maior biografia que eu já fiz de santos. E é só um resumo de tudo que tem dele. Eu ia falar exatamente isso. Que excelente biografia, né? Foi. E aí você falando, eu pensando, o que nós podemos
completar além disso. Claro que tem muita coisa, né? Mas é uma excelente biografia, já dá para ter uma ótima noção de quem é ele. É o homem. Então vamos lá, depois dessa excelente biografia, quem quer começar falando um pouquinho sobre a vida desse santo? Eu posso começar pela família, se vocês quiserem. Eu só quero... Clássico. Aninha, você falou que a mãe dele tinha 15 anos. Eu não tinha pego aí essa informação nos meus estudos e eu fiquei impactada aí com isso que você falou, porque ao ler um pouco sobre ela, jamais passou pela minha cabeça que ela só teria essa idade. Mas deixa a Cris fazer as honras da família. As informações assim que eu tenho sobre a família são poucas, né? Mas se vocês puderem contribuir, é mais no sentido que eu fiquei pensando também assim, como ele já foi escolhido por Deus, né? Desde o início, e a importância dos pais terem já oferecido ele para Deus desde pequeno, né? Porque, por exemplo, se a gente for... me lembrou muito... Antes do nascimento. Antes do nascimento, Eles isso. demoraram 6 anos para engravidar do primeiro. E antes disso já havia sido oferecido o São Francisco. Depois dele veio vários, né? Então ele foi o que abriu a porta. A história dele me lembrou a de Samuel. Porque a mãe de Samuel, lá no Antigo Testamento, ofereceu Samuel antes mesmo dele nascer. Antes dela conseguir sequer engravidar, ela já pedia a Deus, rezava, chorava, clamava. Até o Elias, lá, sacerdote Elias, achou que ela estava bêbada no templo, né? E na verdade ela só estava clamando para que ela pudesse ter um filho. E ela prometeu para Deus, se eu tiver esse filho, eu vou colocar esse menino a seu serviço. E aí me lembrou muito a mãe de São Francisco Sales, porque foi exatamente o que aconteceu com ela. Então ela prometeu que consagraria este filho a serviço de Deus. E aí Deus o aceitou. Achei tão bonito quando você colocou isso na biografia, porque Deus aceitou essa oferta, essa entrega, e desde assim, do mais pequeno, né, desde o início da infância, já se percebia nele essa vocação. Isso eu achei muito bonito no que eu li, porque já se percebia nele a vocação para os estudos, né, essa disciplina, esse interesse por essa vida intelectual. Isso diz muito sobre o que ele escreveu já na vida adulta e o quanto ele também já tinha essa experiência da vida de oração mesmo, né? De uma alma ali devota a Deus, que também isso vai dizer muito sobre quem ele foi, né? E como ele instruiu os fiéis, os leigos, já na vida adulta. Uma família católica, né? Eu fiquei pensando, só para te complementar, que agora que me caiu a ficha dos talvez o porquê Deus tenha demorado 6 anos para permitir que eles engravidassem, né? Porque ela já havia consagrado o primeiro filho dela a Deus, e vocês vão ver aqui no decorrer que ele nasceu numa época muito propícia, em que a Europa, o mundo, precisava exatamente de alguém como ele para estar ali. E de fato, Deus envia os seus santos nos momentos mais oportunos, né? Depois eu vou dar um contexto histórico aqui, né, junto com vocês, e acho que vai ficar mais claro por que Deus ainda esperou, né, 6 anos. Imagina a agonia dessa mulher, né, que naquela época queria filhos, o pai com 40 anos, não sei se tinha teste de infertilidade naquela época para ser feito, para ver se tinham, né, e eles já entregaram, talvez tenha feito igual a mãe de Samuel, demorado tanto para engravidar que tem integrado, Senhor, se eu tiver um filho, né. Esse é seu. E aí, complementando esse finalzinho que você comentou, madrinha, né, de que desde os mais tenros anos de idade mesmo, já se apercebia a vocação dele, né? Lá pelos 7 anos, antes mesmo, né, do uso da razão, que é a idade da razão da criança, né, lá pelos 7, 8 anos, ele já usava terços, medalhinhas, ele levava os amiguinhos dele para a igreja para rezar com eles, ou então para repetir lições de catecismo. Olha isso. Ele não saía de casa com a babá, porque eles eram ricos, né? Mas ele ia com a babá, e se a babá não levasse para ele comida, para ele entregar aos pobres na rua, ele ficava muito bravo. Então ela já tinha que sair com uma bolsinha com comida para ele ir entregando, assim. Então já era de como é que se fala? De uma sensibilidade muito grande, né? Continue da família, senão vou... Completando a mãe, né? Eu só quero, nas palavras que eu me atentei, que eu me apego muito nas palavras, nos escritos dizia que ele foi altamente inspirado por sua mãe, né? Então a mãe o inspirou, a mãe o ensinou a rezar.
A mãe o ensinou a ter uma vida devota. Então, toda a devoção que ele teve durante toda a sua trajetória, que vai ser importantíssima quando a gente entrar no contexto histórico e dos votos que ele fez de tudo também, foi a mãe que o ensinou, né? A mãe o ensinou a a colocar Deus durante o dia, durante a rotina do seu dia. Ou seja, isso que a gente fala hoje em dia de não conseguiu rezar o terço, mas vai durante o dia fazendo as jaculatórias. Então, foi a mãe que o inspirou, né, a fazer tudo isso. Já deu para perceber no início de vida dele, e a gente vai ver esse relato, muitas pessoas, muitos bons padres, estudiosos sobre a vida de São Francisco Sales falam sobre isso, que ele era alguém de temperamento forte, né? Então, assim, isso já fica claro para a gente também. Já vi alguns dizerem, inclusive, que ele era colérico. Sim. O santo da docilidade. O santo da docilidade. Depois ele ficou conhecido como o santo da docilidade. Há quem diga que ele era colérico. Já ouvi alguns comentários sobre isso. Não foi só um, então acredito que sim. Já sabemos que, assim, temperamento forte ele tinha desde a infância, né? Isso aí já está claro, inclusive nos exemplos que a Aninha deu. Mas vamos pensar, né? De fato, se ele for, ainda que ele não seja um colérico, mas que fique claro ali que ele era essa pessoa de temperamento forte, como isso pode ter sido moldado pelo Espírito, como pode ter sido moldado pela graça de Deus, né, e pelo exercício das virtudes, para que ele se tornasse na vida adulta, e hoje conhecido por nós como o santo da docilidade, o santo da doçura, gente. É um tapa assim na nossa cara para dizer que os nossos vícios podem sim serem transformados. A Aninha tá com uma cara assim que eu gostaria muito que ela falasse. Gente, uma pessoa dessa não pode. Eu sou colérica, eu tô muito longe, então. Não fala que é colérico, não. Fala que eu não tenho. Aninha, uma dica. Olha só, quando ele deixou no testamento lá que podia vender uma mesinha que ele tinha ali. E aí, quando os padres foram vender essa mesinha, né, para arrecadar o dinheiro ali, ela estava toda arranhada embaixo. Toda arranhada. Ou seja, ao invés de ele discutir, debater, brigar com as pessoas, ele ficava, sabe, imagina a cena, né? Você assim, ó, arranhando assim a mesa embaixo com as suas unhas, né? Para não. Era São Francisco de Assis, gente. Ele fazia a mesma coisa, São Francisco de Assis. E quando ele morreu, encontraram a mesa dele toda arranhada embaixo. São Francisco de Assis, eu não sei. Eu não vi essa parte. Mas você leu sobre o São Francisco de Sales, gente, de Sales. Assim, quando eu vi essa questão do temperamento e tudo mais, uma das obras que eu ainda estou lendo, que eu não terminei, né, gente, para esse podcast, é o Filoteia, que é uma obra super conhecida dele, a gente vai falar dela mais pro final, mas o que me chamou a atenção, assim, em relação a ele, eu vou ler só esse trechinho, porque como a gente está falando da questão da postura dele, né, desse ímpeto dele, tem um trecho que ele coloca assim, o próprio São Francisco Sales, aí já na vida adulta, né, um homem mais maduro, conhecedor de si, ele coloca assim, que esse livro, né, esse pequeno livro aqui sobre a vida devota, Filoteia, ele diz assim, ele é apenas uma série de avisos que eu julgo necessário e a que procurei dar uma forma clara e precisa. Quanto aos ornamentos de estilos e assim, de estilos, nem sequer pensei neles, eu tenho mais o que fazer. Porque assim, tudo que diz respeito a ele em relação às almas, a salvação das almas, ele é o cuidadoso, a doçura, porque ele tem um verdadeiro zelo por essas almas. Mas aqui, assim, ele já deixou claro que no que diz respeito ao estilo, essas coisas, eu nem sequer pensei nisso, porque eu tenho mais o que fazer, entendeu? Então, existe uma preocupação diretamente com a alma. Mas as outras coisas que são burocráticas, administrativas, assim, é segundo plano, né? Era só isso. E só para vocês entenderem, gente, esse livrinho Filoteia, que a Cris vai comentar muito durante o podcast, por que esse nome, né? Filo significa amigo e teia, Deus. Então seria amigo de Deus ou a alma amiga de Deus, né? Seria como ele escrever, seria como um direcionamento espirituais
direcionamento espiritual para os leigos, tá? Então, só para ficar bem claro o porquê desse nome e esse livrinho que vai ser comentado aí durante o nosso encontro. Mais para frente dá até para explicar, né, da onde que veio esse livro, quem foi que falou para ele fazer e tudo mais. Sim. Acho que vale a pena contextualizar, a gente gosta de fazer isso, o momento histórico em que essa vida nasceu, né? A Aninha tem algumas contribuições aí importantes para nós, porque o momento histórico diz muito sobre por que Deus quis que essa pessoa nascesse naquele tempo. E a gente fala muito isso aqui nos nossos episódios também. Por que Deus por que Deus escolheu para você nascer neste ano, neste século, neste milênio? A cada um de nós que estamos aqui participando desse episódio, isso tem um sentido. Então nós temos um chamado neste tempo da história, assim como ele também teve esse chamado no tempo da história em que ele nasceu. Diz aí, Aninha. Perfeito esse ponto, até porque o chamado da santidade é universal, né? Não era só São Francisco de Sales. Eu vou falando aqui, gente, mas eu achei esse ponto. Se vocês verem que vocês querem comentar no meio, vocês não parem se eu me empolgar aqui, tá? Então, ele nasceu em 1567, se eu não me engano. Então, onde é que estamos aqui no mundo, né? O Brasil havia acabado de ser descoberto, certo? 67 anos ali, mais ou menos. O Concílio de Trento havia acabado de acabar, certo? Acabou ali em 1563, né? E foi um dos concílios mais importantes aqui da Igreja Católica, né? A gente estava aqui no momento de reafirmar os nossos dogmas, tá bom? E na Europa, o cristianismo havia sido dividido pela metade, né? Por Lutero em 1517. Então, a Europa, que antes havia ali uma unidade cristã, ela foi dividida pela metade, né? Por conta de Lutero. Então, foi nesse cenário que Francisco nasceu, né? Em meio a muitas trevas ali, já em meio a muitas heresias, tá bom? E a bondade aqui de Francisco, que era algo bem marcante do santo, converteu e os trouxe aqui de volta à fé católica. Francisco nasceu perto de Genebra, que hoje é a Suíça, né? E Genebra, nessa época, estava tomada pelo calvinismo. O Calvino, ele tinha tomado a cidade e a tornou ela protestante, tanto através das pregações que ele fazia, mas também através de atos violentos, que até hoje, se você for visitar Genebra, que é a Suíça, você vai conseguir ver as igrejas góticas maravilhosas, todas saqueadas, sem nenhuma imagem de santo. Os vitrais eram todos quebrados porque tinham as imagens, padres eram executados, né, e mortos. Então, através tanto dessa violência, né, contra a igreja e também através das pregações de Calvino, Genebra acabou cedendo e se tornou protestante, tá? Estou falando aqui de milhares e milhares de pessoas, acho que não sobrou uns 10 católicos, talvez, tá? E aí, diante disso, né, a maior crença ali do calvinismo era a predestinação, ou seja, eles criam que quando uma pessoa nascesse, Deus já havia predestinado essa pessoa ao céu e ao inferno, né? Não importasse o que ela fizesse em vida. E mais do que isso, a maioria das pessoas já estavam predestinadas ao inferno, né? E para quem não sabe, o católico não acredita nisso, né? Deus criou a todos para ir ao céu. Deus criou todos os homens para a salvação eterna, né? A criação do inferno não é uma criação divina, é uma criação angélica, né? Através dos demônios, quando eles se rebelaram lá, tá? E Francisco acabou vivendo na pele essa tentação. Veja só, a maior crise da vida de Francisco foi em relação a essa tentação, porque Deus permitiu, né? E ele se convenceu de que ele estava condenado ao inferno. Ele foi perseguido por essa ideia de tal forma que ele chegou a perder o sono, o apetite, ele tinha perdido muito peso, estava cheio de olheira já, porque ele acreditava que ele havia sido condenado ao inferno. E aí ele acabou redobrando, né, as orações, a austeridade, mas o demônio continuava a lhe repetir, sem cessar, que ele seria condenado. Ele viveu essa tentação por 6 semanas, até que um dia ele entrou em uma igreja de Santo Estevão de Grés, se eu não me engano, e diante de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento, ele se entregou a Deus dizendo, vocês viram isso? Então se preparem. Senhor, se não vos posso amar na outra vida, concedei-me ao menos que aproveite para vos amar todos os momentos da minha vida, da minha breve existência terrestre.
Gente, que disposição desse homem de amar a Deus, mesmo que não haja céu. Então, de egoísta, esse homem ele não tinha nem um fio de cabelo. Porque imagine assim, ele estando disposto a amar e servir a Deus todos os dias da vida dele aqui, sem se preocupar com o destino eterno. Sem querer nada em troca. Tudo bem, Senhor, se eu não for salvo ou não, mas me permita te amar aqui até o fim da minha vida, ainda que eu não vá para o céu. E depois disso, ele rezou o lembrai-vos. É o memorate, uma coisa assim. É linda essa oração. Eu vou ler ela aqui até, se vocês me permitem, que era de São Bernardo, que dizia assim, lembrai-vos. Então imagina, gente, ele na igreja, ajoelhado diante de Nossa Senhora, rezando isso aqui, ó. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que a vós tenha recorrido e implorado vossa assistência e invocado vosso socorro, tenha sido por vós abandonado. Animado de uma tal confiança, eu corro e venho a vós, e gemendo embaixo do peso dos meus pecados, eu me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir, propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Quando ele terminou essa oração, ele estava curado. Imediatamente, como se nada tivesse acontecido. E ali ele fez o seu voto de castidade, né? E ele queria ser padre, mas ele ainda não tinha comunicado o pai. O pai, como vocês sabem, acho que vocês vão falar também, tinha outros planos para ele, né? Já tinha arrumado noiva lá, como a gente falou, né? Já tinha arrumado um negócio lá no Senado. E é isso, ele era o herdeiro, o orgulho dos pais, né? Então, acho que em termos de contexto era isso, gente. Não sei se vocês têm algo a acrescentar. E depois a gente vai acrescentando mais quando chegar na parte que ele vai para a missão. Então acho que já dá para fechar aqui. Posso terminar? Eu queria só fazer uns complementos, assim, só de algumas coisas que foram acontecendo nesse caminho que eu achei interessante. Então, se a gente for lembrar, né, você colocou no início também, que ele se formou numa escola jesuíta, né? Então, um dos períodos dele de estudo e dedicação foi num colégio jesuíta, que a gente sabe que é uma das melhores educações, assim, no mundo, na sua história, na sua essência, e nós, no Brasil, tivemos essa oportunidade no início. Então, quando você fala que os jesuítas estavam aqui, foi um período semelhante da descoberta do Brasil, então a gente percebe que, de fato, assim, a questão da educação dos jesuítas estavam espalhadas pelo mundo, né? Então a gente vivia um momento deste modelo de educação pelos jesuítas espalhados pelo mundo que batia com um período aqui no Brasil. Foi um período, por exemplo, quando São Francisco de Sales nasceu, Santa Teresa d'Ávila estava viva. Então, Santa Teresa d'Ávila morreu um pouco depois, ela morreu em 1500 e alguma coisa. Então, ela já estava no combate a ao protestantismo, né, que se levantava naquele período. Santa Teresa d'Ávila já estava nesse combate, mas num outro território, né, na Espanha. E aí São Francisco de Sales nasce na França. Claro, anos depois, mas ali todo mundo dentro desse mesmo século. São Francisco de Sales, ele nasce também num período onde a Idade Média já havia acabado, né? Então toda a riqueza, a beleza da Idade Média, aqui ela já estava já no fim, já, e depois desse período, quase que ladeira abaixo, assim. Ladeira abaixo. Então aí vem o Renascimento, outras coisas, a Reforma Protestante, né, e outras coisas aí que vão ter um impacto direto naqueles que nasceram após esse período. Então é para este tempo que, de fato, São Francisco Sales foi chamado neste mundo, para este tempo, para ser santo, né? Acho que era isso. Eu achei tão bonito você destacar, Aninha, que ele foi prontamente curado após a oração, né? Então, de fato, quando a gente se abandona, confia, pede o auxílio de Deus, nós temos essa graça imediata. E eu acho tão bonito também, eu tenho aprendido, né, a resgatar e a conhecer essas orações tão antigas da nossa igreja, então memorizá-las, ensiná-las aos nossos filhos, poder repeti-las,
ensinar as outras crianças, porque são orações que sempre foram rezadas pela nossa Santa Igreja, e essa oração ela é linda e de uma eficácia espetacular. Eles falam que eles usavam essa oração justamente nos momentos de crise, sabe? Que precisava de alguma coisa e tal. E ele ainda foi rezar em frente à Nossa Senhora dos Milagres, que eu falei. Do livramento? Não, do livramento. Do livramento. Aí, assim, ó, o que mais me chamou a atenção, gente, foi assim, ó. Tudo que a gente faz hoje, vou falar em primeira pessoa, é porque a gente quer ir para o céu. Não é assim, ó, pelo menos da minha parte, sem interesse. Não dá para falar que é um sentimento desinteressado. Não, eu luto porque eu quero ir para o céu. O interesse é o céu, né? Entendeu? Isso para mim sempre ficou claro. Eu falei, gente, ele tá tudo bem se ele for condenado e ele querer amar a Deus mesmo assim. Eu fiquei meditando em cima disso. Eu falei, não é possível. Ainda que ele morra. Então você imagina assim, gente, você é uma pessoa zero egoísta, certo? E tinha um amor tão grande a Deus a ponto de clamar pelo menos isso, assim. E onde ele fala que a partir de quando ele terminou essa oração, né, que ele fez a Virgem Santíssima, foi como assim, um peso saindo dos ombros dele, né? E em diversos momentos da história, ele fez esse tipo de coisa, de uma oração, ou ele... eu não sei se vai dar tempo da gente comentar essas coisas, né? Mas ele fazia oração, alguma coisa ali e aqui, e diz assim que Deus se compadecia dele de tal forma... Gente, ele quase morreu 400 vezes. E Deus salvava ele do nada, assim. Tipo, ele estava aqui morrendo, aí Deus, pronto, viveu. Levantava e saía andando, assim. Por conta de algumas frases ou de alguns desapegos que ele tinha mesmo, né? Então, isso me chamou muita atenção. E... acho que é isso, né? E aí, enfim, a gente fala lá na biografia que depois dos estudos, né, depois dele ter se formado em direito, com honras e tudo mais, obviamente, né? Ele volta para casa aos 24 anos, né? E quando ele volta, ele já estava convencido ali de que tinha chegado a hora que ele deveria falar com o pai dele, né? E pedir autorização para ele abraçar a sua vocação sacerdotal. E aí conta, né, a história onde eu li que ele se prostrou aos pés do pai, acho que foram 2 vezes, a primeira ele ainda não conseguiu e tudo mais, na segunda ele se prostrou aos pés, né, e aí o senhor Boyce, que era o pai dele, acabou ficando comovido e também cedeu às lágrimas da esposa, que estava lá aos berros, né, aos prantos, e ele acabou dando a sua bênção, né, sem imaginar que o filho dele ainda assim estava destinado a grandes coisas, né, e isso me chama também a atenção, por essa questão da obediência, né? Porque ele tinha esse incômodo há muito tempo já de que ele queria ser padre, e se o pai falasse que ele não seria, ele não ia ser. Gente, que filhos eram esses de antigamente, em nome de Jesus? Você olha para mim e eu falo, eu nunca fui essa filha. É uma obediência, Aninha, gente, que obediência. deixa eu te cortar. Porque ele tinha feito, além do voto de castidade, como você disse, ele fez um voto de fazer a vontade de Deus. Então ele entendia que o que o pai dele dizia a ele, né, a ordem do pai dele, seria naquele momento então a vontade de Deus. Ele entendia que o que ia acontecer na vida dele era a vontade de Deus, e ele tinha um voto de aceitar a vontade de Deus. E ele, assim, pelo que eu li, ele era mais ou menos igual eu nesse sentido, assim, de eu preciso fazer um voto, porque se eu não fizer o voto, eu não vou conseguir cumprir isso. Então, através do voto, eu cumpro, igual eu com novena. Eu sei que se eu fizer a novena, eu vou me manter ali em oração, então eu faço a novena. Ele era assim com voto. Quando ele via que ele podia pencar para um lado ali para uma coisa, ele ia lá e fazia um voto. Então, quando ele fez esse voto de fazer a vontade de Deus sempre, cai nisso daí. Porque antes ele obedeceu o pai dele, ele obedece quem? A Deus. Então, se ele obedece a Deus, ele vai obedecer ao pai. Vou fazer esses votos de obediência aí. Serei salva, em nome de Jesus. E essa bênção também paterna remete ao Antigo Testamento, né? Porque os grandes profetas, os grandes homens da Bíblia recebiam a bênção de Deus e a bênção do Pai, e essa bênção tem um significado, né? Era a própria bênção de Deus. Então, se você não recebe a bênção do Pai, não é a bênção de Deus. Olha essa ligação do Pai, o papel do Pai, nesse sentido, porque a bênção do Pai é a bênção de Deus. Gente, eu vou abrir até um parênteses aqui, mas esses dias, eu acho que vocês devem saber melhor que eu vi a história de uma santa. Eu não sei de onde veio que surgiu.
mas ela queria desde sempre ser freira. E o pai dela falou que não, que ela ia casar. Pois ela casou com um homem bruto, grosseiro, grotesco, rezou com toda a docilidade da vida dela, rezou por ele a vida inteira, para ele ser bom. Teve filho, sei lá o quê. Depois ele se converteu, mas ele tinha tanto inimigo na cidade que acabou morrendo, e aí ela virou freira. Não é a Joana, a amiga de São Francisco de Sales? Não. Francisca de Chantal? Não. Santa Francisca, não? Acho que Não, porque ele depois... É porque isso está para o final, mas tem a que se tornou amiga de Francisco, que é a Joana de Chantal, que é essa história. É essa? Então é por isso que eu li. Ela não queria casar, o pai ela dela é casou, filha obrigada. de espiritual dele, só Não, isso. Ela fundou, mas a gente fala no final É dela. verdade. Já tá aqui na história, já. Mas vamos pro Vai ser sacerdócio, quando então. fundar as Irmandades. Vamos falar dele no Vamos sacerdócio. falar do sacerdócio. Quem quer falar? Já, Vamos lá, vamos gente. pro sacerdócio? Já, o pai dele Deus, já deu a tá bênção, bom. já foi. Não, eu queria falar antes dele virar sacerdote, porque dessa alma boa que ele era, né? Que ele sempre pensava na questão dos protestantes, ele já tinha uma linha com ele que era assim: eu desejo a salvação aos protestantes, mas para a doutrina eu desejo a destruição. Então, para as pessoas eu desejo a misericórdia, mas para a heresia eu desejo a aniquilação. Né? Então isso eu acho bem relevante a gente falar antes dele se tornar padre, porque ele tinha esse pensamento da misericórdia, né, para aqueles que são pecadores, mas para essa doutrina eu quero que ela acabe, né, que ela suma, que ela seja aniquilada. Muito bom. Isso, assim, me reforça a ideia de que para com as almas ele de fato tinha o cuidado, o amor, o zelo, o chamado. Não é em vão, aí eu já vou aqui entrando na história, que posteriormente ele se tornou bispo, né? Como padre, ele já era muito bem visto por conta das homilias, do desafio que ele tinha de... Imagine você ser padre, sacerdote, e pregar para este povo que estava sofrendo a heresia, tanto quanto ele também foi tentado, né? Num mundo em que, peraí, tá acontecendo muitas coisas aqui ao redor, gente. Tem gente pregando sobre isso, tem gente pregando sobre aquilo, o que é a verdade? E ele, como sacerdote... Já os seus sermões, gente, ele tem 2.000 cartas. Ô Cris, mas ele fala dessa questão aí, que é inclusive quando ele tem as tentações sobre a existência de Deus, né? Ele fala que o erro das pessoas é estudar muito, mas de maneira desordenada. Porque a pessoa, quando ela estuda muito, de maneira desordenada, ela não é capaz de compreender. Então, quando ele tem essas tentações, que ele teve essas tentações nessa época, né, de duvidar da existência de Deus, ele vai estudar mais ainda, mas de uma maneira ordenada, a doutrina da igreja. Que bonito, né? Ele fala um pouco disso nesse livro Filoteia também, nessas orientações, conselhos aí, né, necessários que ele diz, nas próprias palavras do santo. Então, muito bom. E aí ele começa a pensar, quando ele tem essas tentações, tipo assim, ó, mas os mártires não fariam isso à toa, né? E aí ele se aprofunda na vida dos santos, e aí ele vai pautando, né, a fé dele no que é correto, para mais tarde fazer tudo que ele fez. É o que a gente fala sobre o exemplo dos santos. É por isso que esse podcast nasceu nos nossos corações, né? E eu creio que é a resposta de Deus para este tempo que nós estamos vivendo, porque os mártires, os santos, eles viveram o que viveram por um propósito maior, e a gente está aqui para aprender isso, aos trancos e barrancos. Então nós devemos nos aprofundar. Exemplo de São Francisco de Sales, estudar e fazer esse caminho de vida ordenada mesmo. E eu prometo que eu vou encerrar aqui essa questão, mas essa é para o Rodrigo. Quando o Rodrigo ouvir, escuta aí, porque Rodrigo. aí, e para a linha da questão do voto, porque aí ele também, ele ainda não sente, mesmo ele estudando, ele vai lá, faz todos os estudos e tal, ele não sente, mas ele faz um voto racional. Olha isso, ele faz um voto racional. Ele não sentia o gosto em crer, né, aquela emoção, mas ele toma uma decisão, né, e ele se coloca diante do altar e faz um voto de confiança. Aí, Aninha. Ele faz um voto de confiança. Era voto, hein? Eu não sabia tanto voto assim. Isso. E aí no voto ele escreve: Deus, eu acredito na sua existência. Eu creio na doutrina. E se chegar no fim de tudo,
e nada disso existir, pelo menos eu terei vivido muito feliz ao acreditar que Deus existe. Nossa, isso é forte. Crê na doutrina, terá vivido muito feliz. Ele fala que é um voto racional. Eu acredito na sua existência. Creio na doutrina. Mas se chegar ao fim de tudo isso, né, e nada disso existir, eu fui feliz por acreditar nisso. E aí tá bom. Vamos ao sacerdócio. Minha Nossa Senhora. Bom, gente, e aí nessa, né, o pai dele deu a bênção. E, enfim, ele já tinha a bênção, mas as coisas aconteceram muito rápidas ali. Porque Francisco, ele já era da nobreza. Para o pai dele ser convencido a que ele virasse sacerdote, né, e desse a bênção, um tio dele que já participava, já frequentava, eu acho, essas questões aí de bispos e tal, já tinha falado que com o pai dele também, tinha meio que intercedido ali por ele, tá? Vou tentar resumir dessa forma. E aí, enquanto sacerdote, Francisco sempre se mostrou muito compassivo, né, aos pecadores. Francisco chegava a impor a penitência para si mesmo. Então, sabe quando você vai lá se confessar e o padre dá a penitência para tu? Pois é, ele dava para ele mesmo e ele não desejava outra coisa a não ser o arrependimento, né? Então, ele falava assim, você tem a obrigação de se arrepender, deixa que eu faça a penitência. Né? Ele foi nomeado cônego, assim que o pai dele permitiu, ele já foi nomeado cônego de Annecy, que era a cidade ali onde ele estava, e ele foi ordenado sacerdote aos 26 anos de idade. Com 24 anos ele falou para o pai dele que queria ser sacerdote, aos 26 ele já tinha virado sacerdote. O negócio ali era bem rápido, né? E foi aí que ele pediu ao bispo dele para que deixasse que ele fosse missionário. E o bispo aceitou. E falou, você quer ser missionário? Então você vai ser missionário. Você vai lá para um lugar onde só tem protestante, tá bom? Então ele foi enviado à região de Chablais, né? Que fica ali na parte sul do Lago de Genebra, né? Do Lago da Suíça. E Chablais, gente, por lá ele ficou por 10 anos, tá? E lá ele foi evangelizar. Eu não sei se vocês viram as histórias que aconteceram lá em Chablais. Eu vi. E os sermões dele, né? O quanto as pessoas foram tocadas pelas palavras desse homem. E aí também ele enfrentou uma dificuldade por conta de toda essa parada dos calvinistas aí. Foi, né? Calma aí, deixa eu falar rapidinho. Porque quando ele foi para lá, eu vou contar a história rapidinho, tá? É bem curtinho. Tinha o Henrique IV, que era o calvinista, que se casou com a princesa Marguerite. Gente, o francês aqui vai ser maravilhoso. Ele se casou com a princesa Marguerite. Se eu falar errado, não tem problema não. O importante é que foi com a princesa. Né? Era a filha da rainha, das rainhas lá. A rainha era católica. E esse casamento se deu para tentar selar a paz entre os católicos e os protestantes. Mas o Henrique IV, o que ele fez? Ele se converteu, né? Aqui, ó, as aspas, tá? E estabelece um acordo onde os calvinistas seriam tolerados dentro da França, né? E a Igreja Católica ali seria a oficial. Olá. Então, que alegria, a Igreja Católica vai ser oficial. Mas na hora de assinar, o que o Henrique IV, lá das aspas, fez? Não dá privilégio ao catolicismo, tá? Ele apenas iguala os direitos. Então, quando o São Francisco chegar lá em Chamblay lá, tá? O que acontece? Tá lá 25 mil calvinistas e 100 católicos. Aí é nesse lugar aí que ele vai fazer os escritos, evangelizar e fazer tudo que ele vai fazer, que a gente vai contar agora. Não, e assim quando ele foi lá, né? Então, se expressa 25 mil calvinistas aí contra 100 católicos. Segura essa informação que lá no final desta parte aqui tem o que ele fala sobre esse São Católico. Isso. Né? A famosa frase. E, gente, lá ele foi evangelizar. Assim que ele chegou lá, ele falou, minha Nossa Senhora, e agora? E aí, parece que ele era colérico mesmo, né? Porque ele foi se virar. E aí, ele fez o quê? Ele saiu convocando um bando de protestantes para as missas. Gente, é muito sem noção. Falei, São Francisco, você viajou. Foi convocando o pessoal para missa e tal. Gente, presta atenção, assim, ó, não tinha padres naquela região. As pessoas católicas não tinham nada. Quem sobrou de católico lá não estava vivendo nada.
estava tudo saqueado, as igrejas derrotadas, e um padre decide convocar todo mundo para ir à missa, a galera toda protestante. Tem que ter muita coragem mesmo, né? E aí, só quem apareceu foi uma velhinha. Vocês viram isso? Só uma velha, gente, sentou lá na igreja para ouvir a primeira homilia dele enquanto padre. E essa velhinha foi quem transformou esse homem no bispo que ele foi. E depois a gente vai comentar. Porque foi em cima dessa velhinha que ele começou a falar: basta uma única alma. E tem uma frase dele, quando ele vira bispo, que alguém perguntou alguma coisa para ele, acho que falaram assim: você é bispo de onde? Ele fala: de Genebra. Aí o pessoal fala assim: então você não é bispo de nada? Porque naquele lugar não tem católico? Aí ele falou assim, acho que ele fala assim, peraí, deixa eu resgatar essa frase rapidinho, tá aqui. Que ele fala assim, ó, não vou achar, mas ele falou assim, você não sabia que para um bispo basta uma única alma para ser uma diocese inteira? Uma única alma basta para eu ter uma diocese inteira. No sentido não de que ele queria chamar mais gente, mas uma única pessoa já era a diocese que um bispo precisava. Eu falei, nossa, enfim. Mas enfim, foi uma única velhinha lá, né? E aí o que acontecia? Como as pessoas não vinham para as missas e para as pregações, ele decidiu que durante a noite ele ia começar a escrever panfletos. Então ele escrevia uma porrada de panfletos. Eu entendi que esses panfletos eram meio provocativos, eu não sei se vocês viram isso, falando sobre... Acho que era para meio que combater mesmo as heresias, né? E aí durante a noite ele saía imprimindo, publicando e ia colocando nas casas. E aí as pessoas começaram acordavam, né, via aqueles panfletos, elas começaram a discutir esses panfletos. E foi aí que elas começaram a chegar até ele. E foi aí que ele resgatou essas pessoas. Porque ele conversava com cada uma individualmente. Corpo a corpo aqui, ó, cara a cara. Com docilidade, né, e com essa capacidade, gente, de se doar inteiramente por uma única alma. E quando eu vi essas frases assim falando, né, de se doar tal, me lembrou muito Santa Catarina de Sena, que eu acho que foi ela que teve a visão, que ela falava assim: Senhor, por que o Senhor sofreu tanto na cruz? Para que isso? Ela estava meio que pensando na via sacra, né? E tudo, Senhor, você achou que valia a pena? E aí Deus deu a visão para ela de uma alma em graça. E aí Deus falava assim para ela: tá vendo, Catarina? Você acha que não vale por uma única alma em estado de graça, ou seja, não está em pecado mortal, uma alma que me ame? Você acha que não valeu a pena eu ter sofrido tudo que sofri? Pois valeu a pena. E acho que São Francisco tinha um pouco disso, né? De São Francisco de Sales. Todas as almas são importantes para Deus. Deus morreu por cada uma delas. Quem somos nós para dizer que Hitler não merecia o céu? Estou pegando aqui, né, os absurdos da Terra. Hitler e outras tantas pessoas, se Deus morreu por cada uma delas, né? Então, acho que é por isso que ele falava assim: uma única alma basta, porque se eu salvar essa, já basta. Só que ele não salvou só uma, né, gente? Ele salvou... pena que ele morreu cedo, senão... Por que ele salvou, né, Aninha? Porque ele não ficava debatendo com essas pessoas, como você disse, quando essas pessoas chegavam para o tete-a-tete com ele formava a consciência dessas pessoas. Ele não entrava em briga, em discussão, em debate. Era a formação da consciência. Né? Pela razão também, pelo conhecimento, né? Pela razão, pelo conhecimento, mas ele tinha esse jeito de chegar naquela alma. E ouvindo vocês falarem sobre isso, gente, o método preventivo de Dom Bosco sobre a educação e o alcance de cada alma é exatamente isso. Então, Dom Bosco, ele captou exatamente a essência do que é São Francisco de Sales e do pensamento de São Francisco de Sales, porque São Francisco de Sales é isso que nós estamos falando, né? Se a gente pudesse resumir, era esse trato com as pessoas, como ele cuidava de cada uma alma. E aí tem a famosa frase de Dom Bosco, que é: dai-me almas e ficai com o resto, porque o que importa mesmo é a alma, é a salvação. Então, assim, é muito o quanto de fato os bons homens desta terra são exemplos para outros, né? Então, de um santo vai nascer outros, graças a Deus. Aninha, esses livretinhos que ele ia escrevendo chamavam-se A Controvérsias. Que ele respondia aos questionamentos da fé católica. Isso aí não foi o que se tornou um livro, As Controvérsias de não sei o que católica? Sim. Ele tem um livro sobre isso. Pronto, veio daí. E são questionamentos sobre a fé que ele vai respondendo, então chamava-se A Controvérsias, né? E ele vai respondendo exatamente segundo a fé e a doutrina, né? E
É por Sem isso também. negociação, viu, gente? Sem negociação. Ele não tentava adequar o Não, evangelho, adequar. não é. Aquele tempo, aquela realidade, não. E é por isso que ele é o padroeiro dos jornalistas, né? Por conta deste episódio. E num outro momento, num outro momento, Dom Bosco também usa essa mesma estratégia para alcançar almas. E hoje, todo mundo que a gente vê, a galera da comunicação, inclusive nós, é alguma forma de alcançar você que está aí do outro lado, né, nos ouvindo, também pela comunicação. Gente, e assim, a Aninha contou tudo aí que foi acontecendo, só para contextualizar mais ainda, as pessoas procuravam ele, tete-a-tete, escondido, tá? Aí eu fiquei pensando quando ele falou assim, gente, caraca, hoje a gente tem tanto acesso a tudo, né? Assim, aqui, pelo menos, né? Aqui onde a gente tá falando do nosso país. E as pessoas tinham que procurar escondido ele para falar, porque os poderosos não podiam saber, né? Então as pessoas queriam a fé e não podiam. Aí só depois que o Henrique lá, quarto, das aspas, vai se converter, aí, gente, eu também fiquei pensando, né? Como um governo domina, né? Aqui, gente, esse episódio vai ficar claro, porque quando o Henrique IV se converte ao catolicismo, aí um bando de gente segue ele. Na história da igreja, se a gente for pensar depois do martírio dos apóstolos e tudo mais, quando a igreja teve junto de si bons imperadores católicos, o quanto isso de fato faz a diferença no povo, né? E quando tem os maus, traz o caos, a morte, a revolta, a revolução e tudo mais. Aí, Aninha, completando rapidinho o que você falou da uma alma, que aí ele escreve, né? São Francisco escreve assim, ó. Apesar de que o temor dos hereges que estão vizinhos a nós, calvinistas de Genebra, tenha prejudicado o êxito do nosso trabalho, a alegria de quando se converte um é muito grande. Agora a notícia de uma trégua. Estamos às vésperas de recolher tudo aquilo que temos semeado. Gente, esse negócio de uma alma, ele me incomoda no sentido de que, assim, ó, pensa você convertendo uma alma. A dificuldade que gente, é o cão chupando manga você converter uma pessoa. Pensa aí num dia que você tentou converter. É muito difícil. E esse homem, ele não passava um dia sequer sem converter ou um herege ou um pecador enorme, assim. Um dia, todo dia, ele convertia ao menos um. Eu não converto nem os do lado, assim, ó, do sangue. Nem eu mesma. Nem eu mesma, todo dia. E aí, Tati, você falou uma coisa que eu tava me coçando aqui para falar, que você falou assim, que ele não discutia, né? Teve um caso aqui que tinha um cara que gostava muito de discutir na época, de debater e tal, né? E ele até chegou a falar assim, ó, se você quer discutir sobre cristianismo, sobre protestantismo, você traz para mim. Agora, se você quiser converter alguém, você leva lá ele pro bispo de Genebra, né? Comigo não, né? Porque ele não discutia. E aí teve um dia que um protestante, gente, o protestante estava virado no giraia nesse dia, e eles tinham uma técnica, inclusive essa técnica do protestante é usada até hoje, né? Começou com Lutero isso, que era o quê? Ele vem debater com você e faz uma pergunta. Quando você começa a responder, ele já vem com outra pergunta. E aí nisso, você nunca termina de responder nada do que ele perguntou, e aí fica parecendo ali no todo que você não manja nada, né? E aí foi lá um padre, desse daí, na verdade, um protestante, foi lá falar com Francisco, a docilidade e a paz em pessoa, embora vocês falassem que ele é colérico, não é possível. Ele foi lá e começou a se debater com Francisco de Sales, tal, né? E ele respondendo com bondade, até que o protestante ficou irritadíssimo. E aí o protestante falou assim, você vai continuar me olhando aí, com essa cara de bondade, com esse olhar bondoso na cara? E aí ele falou assim, ainda que você me arrancasse o olho direito, eu continuaria te olhando com bondade com o olho esquerdo. E, gente, isso, eu imagino São Francisco falando com uma verdade no coração mesmo, porque ele realmente se preocupava com as almas. Ele queria salvar todas, basta uma única alma, gente. Então, ó, isso tudo em Chablé, tá, gente? Ele ficou 10 anos lá, se dedicando individualmente a cada uma delas. Eu não lembro se esse protestante acabou se convertendo. Mas no fim,
Vocês vão falar alguma coisa mais? Porque eu quero falar um negócio aqui. Eu só ia dizer que, no fim, assim, esses 10 anos que ele ficou lá, não foi que hoje ele estava bem e amanhã ele já estava pensando em desistir, né? Foram, assim, 10 anos de trabalho intenso. Todos os dias. Todos os dias, e para ele todos os dias era a oportunidade de salvar almas, né? É isso. Era só incansável. isso. Acho que ele não tinha outra... Não sei, gente, não passava outra coisa, né? E aí teve eu tô contando algumas coisas aqui, né? Curiosidades. Teve um dia que uma mulher protestante, eu vou ler, tá num livrinho, gente, chamado O Espírito de São Francisco de Sales. Não é de autoria dele, não é uma biografia dele, tá? Mas vai falando coisas que aconteceram durante a vida dele, como ele se comportava diante dessas situações. E aí, num determinado momento, teve uma mulher que ela era protestante e ela deu à luz um menino. E ela não se apressou a batizar essa criança. E o menino morreu pouco tempo depois. Ela era protestante, né? E aí fala assim no livro, que a pobre mãe, enlouquecida de dor, quis levar nos próprios braços o filho ao cemitério. E nesse caminho ela encontrou com Francisco e correu para ele exclamando. Gente, a mulher era protestante, mas a fama do padre, olha só. Aí ela falou assim, meu padre, devolvei-me meu filhinho, ao menos pelo tempo suficiente para que eu possa batizá-lo, e eu me farei católica. A fé dessa mulher também, né? Ela nem pediu para a vida inteira, só para batizar o menino para ele ser salvo. E ela o chamou de meu padre. Meu padre, olha que isso. Oh. Meu padre. Olha continua. Só. Aí Francisco cai de joelhos na hora e começa a rezar. Quando ele terminou a oração, o menino abriu os olhos, movimentou os membros e voltou à vida. A mãe, fora de si de alegria, fez batizá-lo naquele momento ali. Ó, São Francisco de Sales batizou o menino naquele exato momento. E faz batizá-lo no mesmo momento pelo santo, que está rodeado por imensa turba de gente. Ou seja, surgiu um bando de gente ali, né? A mãe converteu-se pouco tempo depois com toda a família dela. Não tinha como. Se não se convertesse, né, gente? Faça-me o favor, né? Eu já tô pensando aqui, né? O menino cresceu, tá? Você foi batizado por quem? Tá, Francisco Sales. Tem mais uma, posso a última? A última, do sacerdote. Aí a gente vai pra... Aí a gente já pode ir pro bispo, se vocês não tiverem mais nada do sacerdócio. O Duque de Saboia foi procurar, estava querendo organizar lá no Chablais. Ele queria arrumar uma forma de castigar os perseguidores que outrora estavam contra os católicos, né? E aí, nessa época, o bispo Granier, né, o nome dele era Granier, que era o bispo de Genebra, e Francisco advogaram pelos culpados e pelos membros do consistório. Ou seja, falou assim, olha, nós não vamos, nós renunciamos e nós não vamos infligir castigos a ninguém. Essa clemência deles para com o Duque de Saboia, né? Eles clamaram pelo povo de Chablais, né? Falaram que não queria castigá-los, embora antigamente eles tivessem castigado os católicos. Tanta clemência ganhou todos os corações, que 30 mil almas voltaram à Igreja Católica. Nesse exato momento aqui, a obra do apóstolo estava cumprida. Deus o chamava a outros trabalhos. Fim, acabou, ele não está mais em Chablais, já pode ir embora. Porque os 30 mil que faltavam já foram. Uhum. E foi aí que a frase surgiu. E ele falava assim para o bispo dele, meu bispo, eu cheguei em Chablais, só tinha 100 católicos. Quando eu saí de lá, só haviam 100 protestantes. Uau! Olha o que o homem sozinho fez, gente, como ele chegou lá. Ele só tinha uma velha na igreja, gente, na missa. E esse homem, durante 10 anos, incansavelmente, um por dia, trabalhando à noite, entregando... O cara, ele era criativo, né? E ele não só rezava, ele tinha ação. Era horário e ação, horário... Imagina hoje o canal dele no YouTube. Quantos teriam? Nossa, eu imagino, sei lá, gente, não sei, não consigo imaginar. Eu já tô pensando aqui, ó. Se alguém que está nos ouvindo é essa velhinha, é essa idosa, já fique feliz, entendeu? Porque logo virão novos operários para essa messe. Fica tranquila. Reze pelo sacerdote, né? Porque olha, também assim, claro, a gente sempre fala muito aqui nos nossos episódios da importância do leigo e o seu papel na sociedade e no mundo. Mas
qualquer um, né? Seja o leigo, ou seja o sacerdote, o religioso, dentro da sua vocação, vivendo a vocação de forma plena, olha quantas almas é capaz de alcançar. Então, nós podemos ir para o próximo passo. Bispo, que é quando ele chega em Genebra, né? E detalhe, né? Assim, aconteceu dele ser bispo porque o bispo atual estava doente, né? Isso. E aí O Granier, Isso, que isso estava aí. lá com ele, ajudando para que não castigasse o Já pessoal. sabia do trabalho dele, né? Já tinha um Sabia. olhar sobre ele, porque o movimento era grande, né? As conversões eram intensas e imensas. Então, o bispo já tinha os olhos sobre ele, e aí esse bispo veio, ficou doente, e quando o bispo veio a morrer, todos os olhos se voltaram para São Francisco, mas antes dele responder qualquer coisa, ele se retirou em silêncio, não é isso? Num retiro? Antes disso, esse monsenhor, ele convidou o Francisco para ser coadjutor dele. Então falou assim, meu amigo, tudo bem, eu estou enfermo, eu queria que você fosse meu coadjutor, que significa que quando ele morresse, ele seria sucedido a bispo de Genebra. Aí, Francisco, ele recusou, madrinha. Assim, não sei onde você viu, mas onde eu vi, fala que ele se recusou a aceitar. Porque ele falou assim, eu recusei ser nobre lá e ser do castelo de Salles, caramba, quatro, eu não quero ser, não vou querer ser nobre aqui como bispo. Ele recusou na hora. Aí mandaram ele falar com o Papa em Roma. Aí, onde eu vi, fala que meio que ele, né, não teve muito o que fazer, ele teve que aceitar. Porque ele, obediente, né? Afinal, ele tinha feito o voto lá na adolescência, Exato. né? O que você tinha visto, madrinha? Que antes dele aceitar ser bispo mesmo, né? Essa parte de ser tipo auxiliar de bispo, eu não vi. Mas antes dele aceitar ser o bispo mesmo, dizer o sim dele, ele fez um retiro de 20 dias. 20. Meu Deus. Então, de silêncio, será que era? Deve ser, né, amiga? Porque para Deus falar para ele ser bispo, ele não ia poder falar muita coisa. 20 dias, retiro de silêncio. Eu tenho algo para dizer depois que ele aceitou. Diga-nos. Diga. Gente, para mim, já vou dizer, retiro de silêncio de 20 dias é o céu. Ô, coisa boa, a gente não precisa puxar. Viu? Então ele era colérico mesmo. Ele era colérico mesmo. Agora eu concordo com vocês. Benção, gente, não tem que dar bom dia, não tem que nada, puxar assunto. Eu não sei puxar assunto. Gente, olha só. No dia que ele disse sim, que ele aceitou ser bispo, né? Ele se ajoelhou diante do prelado lá, né, para se tornar bispo. E nesse momento, o rosto dele se iluminou. E aí se prepare, que está no livro aqui, ó, o Espírito São Francisco. Ao ajoelhar-se ante o prelado consagrante, iluminou-se seu rosto. E ele viu claramente, a Santíssima Trindade, só os três. E cada uma das três pessoas divinas deu-lhe uma bênção particular. Enquanto isso, nada mais, nada menos, ainda tinha a Santíssima Virgem, São Pedro e São Paulo, igualmente visíveis a seus olhos, que tomavam-no sob o seu amparo. Gente, o alto escalão do céu estava lá. A Santíssima Trindade inteira. E mais São Pedro e São Paulo. E a Virgem. Só que cada uma das três pessoas deu uma bênção particular ao... Gente, só com uma... Gente... Não era pouca coisa, né? Porque o trabalho dele como bispo ia ser infinitamente mais frutífero do que o que foi tudo isso que nós já falamos do homem sacerdote. E detalhe, ele morreu cedo. Ele morreu cedo mesmo. E aí eu tinha visto até que assim, né? Fala assim, você quer resumir São Francisco de Sales? Ele foi um grande bispo. Porque ele não se... O papel do bispo é exatamente o que São Francisco de Sales foi. Ele não se contentava apenas em converter as pessoas. Ele queria santificar essas pessoas, que é diferente. Eu sou convertida. Se eu sou santa, já é outra conversa. Quantas pessoas devem ter sido santas através desse homem? Santas! E podem ainda hoje serem pelos escritos dele, porque, assim, quando ele escreveu o Filoteia, ele escreveu exatamente sendo bispo. E logo na introdução do livro, ele coloca assim, ele
eu não vou achar exatamente a página aqui, mas ele coloca assim, bom, podem perguntar se isso é trabalho de um bispo, né? Escrever um livro orientando as pessoas sobre a verdadeira devoção, né? Sobre a alma, ser a alma devota. Ele falou, com certeza isso é trabalho do bispo. Ele colocou aqui, ó, são exatamente os bispos que antes de todos estão incumbidos de encaminhar as almas para a perfeição. Então, quando ele escreve esse livro, desses conselhos muito práticos, quando a gente lê esse livro Filoteia, a gente sente como praticamente uma direção mesmo, como se fosse uma direção espiritual. O padre está aqui na sua frente e ele vai dando esses conselhos. E ele fala de uma maneira tão amorosa, tão cuidadosa, que é verdadeiramente, assim, uma direção, gente. Fica já a dica. Sabe a história de como foi criado a Filoteia? Eu não sei se... Acho que ele vale fala contar. na introdução. Eu só não sei quem é a alma que ele dedicou o livro. Então, eu não vi exatamente isso. O que eu vi foi assim, ó, que ele falava assim, que ele queria santificar as almas, né? Então ele pregava isso, ele falava assim, olha, não importa se você é nobre ou não, se você tinha dinheiro ou não, que diacho da terra você estava. O chamado à santidade é universal. E aí o que ele começou a fazer como bispo? Ele começou a pregar e escrever cartas para as pessoas, individualmente. Então ele mandava uma carta para Tati, uma carta para Cris, uma carta para você que está ouvindo, né? Ensinando você como você, que era ou sendo quem você é, uma pessoa da corte, uma pessoa pobre, uma pessoa rica, um advogado, que raio que fosse. Ele escrevia para cada uma dessas pessoas ensinando como ela poderia ser santa. O que ela tinha que fazer para se santificar, estando na corte ou estando em qualquer lugar, né? E aí ele se empenhava mesmo, alma por alma. E ele sempre ia relembrando, né, a missa por conta daquela senhorinha, que quando ele chegou em Chamblay, ele dizia, bastava uma única alma, né? Uma única alma é uma diocese suficientemente grande para um bispo. Lembrei a frase, era isso que ele falava. E aí o que aconteceu? Os amigos dele, vendo essas cartas, falou para ele que ele precisava compilar e publicar isso para as pessoas. Foi aí que, ele relutou, mas ainda assim ele pegou essas cartas, né? Ele começou a observar que havia um padrão entre essas cartas. Então, se você está na corte, tipo, a receita do bolo é essa. Se você é um advogado, a receita do bolo é essa. Então ele compilou e virou a Filoteia. Fala Filoteia, como é que é o nome do resto do livro? É uma devota, né? Uma introdução à vida devota. É isso. Então, a Filoteia é o livro mais conhecido dele, né? Mais conhecido, Mas esses controvérsias aí também que a gente falou deve ser top. Esse é top. Tem outro de sermões também, que é a junção de vários sermões dele aí ao longo da vida. Eu tenho uma minha. Oi. Não? Quer falar, Cris? Eu ia só ler um trecho quando ele explica exatamente isso que a Aninha falou. Eu entendi que tem uma alma específica que o pediu esses conselhos e essa ajuda, e a partir disso gerou esses escritos. Ele diz assim: não era meu desejo, nem minha intenção publicar esta obra. Uma alma de esmerada virtude, tendo recebido de Deus há um tempo a graça de aspirar à vida devota, pediu-me que lhe ajudasse a conseguir esse desígnio. Muito devia eu a esta pessoa, que, aliás, eu julgava plenamente disposta para esse árduo trabalho. Considerei, pois, como um dever instruí-la, o melhor possível, deixando-lhe uma direção por escrito, o que lhe poderia ser útil no futuro. Então, é uma direção por escrito mesmo, gente. Se vocês pegarem a introdução desse livro, ele ensina tudo detalhadamente, como se deve comungar com devoção, como fazer uma boa confissão. Só que detalhe, não sou eu falando, é São Francisco de Sales. Então, assim, a forma com que ele fala já está elevado à sétima morada. Só complementando, então, o que a Cris e a Aninha disseram, né, sobre o livro e sobre essa questão de ensinar as pessoas a serem essa alma devota, ele vem exortar sobre a santidade aos leigos. Então, é isso mesmo, ele quer ensinar a cada leigo a ser santo, como você vai ser santo dentro da sua missão, tá? Então, nos seus escritos, ele fala que se a gente começar a imitar Nossa Senhora, por exemplo, ela foi santa dentro da missão dela, né? Nossa Senhora viveu a sua vida por seu Filho, Jesus Cristo. Então, se nós vivermos a nossa vida por Jesus Cristo, já é tudo, né? Seria aí o primeiro e único passo, tá?
Quem foi Nossa Senhora? Viúva, dona de casa, mãe, né? E ela foi santa mesmo com as preocupações do mundo que ela tinha como todos nós, tá? E ele fala também, o leigo tem o dever, essa parte eu achei bonita, né? Essa metáfora, de ser o fermento da massa, né? Que o fermento está pensa num bolo, né? Então o fermento está no bolo todo, mas você não consegue identificar. Então, olha lá, eu vou voltar. O fermento do bolo. O fermento da massa. O fermento está em todo o bolo, só que a gente não consegue ver. Então, esse é o leigo. Aonde está o leigo? O leigo está na educação, o leigo está na justiça, o leigo está na medicina, o leigo é o estudante, né, que está se formando, né? E o leigo está aonde os padres não podem estar. O leigo pode estar lá, né? Ele fala. Então, esse fermento, né, fazer esse fermento do evangelho crescer a cada dia. Então, essa é a função do leigo. São Francisco de Sales, ele anuncia São José Maria Escrivá, né? Ele vem antes de que hoje as pessoas falam que São José Maria Escrivá, né? Ele é o santo que ensina a gente a ser santo com as coisas do dia a dia. Mas antes teve Francisco de Sales, tá? E ele começa com a devoção moderna, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Que é a reforma, e depois vem a reforma das Irmandades, mas ele começa com essa devoção, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento por 40 horas. Então, ele começava a adorar ali Jesus no Santíssimo Sacramento 40 horas pela santificação dos leigos. E aí, onde ele ensina, eu vou me estender um pouquinho, mas eu já encerro. Tati, como você vai ser santa sendo mãe, professora, educadora? Então tá. Hoje, você não vai conseguir acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário com o resto com Frei Gilson. Mas você vai fazer o café da manhã para sua família, vai tomar o café da manhã com a sua família, vai sair, vai trabalhar, e à noite chegou, não deu tempo de rezar o terço, porque o Miguel estava doente. Você vai colocar o Miguel para naná e ofertar aquela febre do Miguel. Essa oferta que você faz ali, colocando o Miguel para naná, que você não conseguiu rezar o terço, ela é tão válida quanto passar 2, 3, 5 horas diante do Santíssimo Sacramento. Um pai de família, ele não pode... eu não tenho tempo para rezar, meu Deus do céu, eu tenho que ter mais tempo para rezar. Não, mas o primeiro chamado, a primeira missão dele é trazer o sustento para o seu lar. É a primeira missão dele. Então ele não pode assim, por exemplo, nasceu mais um filho. Então o pai vai correr para arrumar ali vai fazer Uber 2 horas por dia. Eu não vou fazer Uber, não, porque essas 2 horas por dia eu tenho que estar na igreja rezando. Não. Você vai lá trabalhar de Uber, sim, fazer 2 horas de Uber, porque a sua missão é trazer o sustento para sua família. E nessa missão de trazer o sustento para sua família, Deus se alegra. Deus se alegra tanto naquela pessoa que está lá, na missão dela, adorando Jesus sacramentado, quanto o pai de família que está fazendo 2 horas de Uber, quanto a mãe que está colocando neném para ninar, e óbvio, ofertando aquilo, fazendo com amor, né? Porque também não adianta você falar assim, eu não rezei o terço porque eu estava brincando que eu ia falar, né? É fazer com amor, ofertando. E sempre, já encerro, sempre, o que é mais importante no nosso dia a dia, nessa agitação que a gente tem do dia, né? Fazer as jaculatórias. Então, sempre estar ali a todo momento, colocar Jesus na sua vida. Então, sempre estar falando uma coisa, Jesus, eu te amo, Jesus, eu confio em vós, meu Deus, meu tudo. Meu Deus, meu tudo, entendeu? Porque aí sim, a gente faz da nossa vida uma oração, e aí sim, dentro da nossa missão, a gente encontra a santidade. Desculpa, me estendi, mas eu precisava... Mas eu acho que isso é muito válido, Tati. Você acabou falando um pouco de São José Maria Escrivá, né? E isso está tudo totalmente relacionado a isso que você está comentando, porque São José Maria Escrivá, para quem não sabe, ele fundou a Opus Dei, né? E a Opus Dei foi, a partir desse momento, que as pessoas entenderam, e São José Maria Escrivá, ele ia muito em cima disso, de que não foi chamado a santidade somente padres e freiras, né? Mas os leigos também, os leigos no dia a dia, naquilo que era possível, né? Então, quando você trabalha, quando você é mãe, tudo, quando Jesus morreu na cruz, tudo foi redimido. Esse tudo é tudo mesmo. Jesus viveu 33 anos da vida dele, 30 anos da vida dele, sendo uma pessoa normal, digamos assim. Trabalhava, ajudava a mãe, obedecia, ajudava o pai, limpava a casa, sei lá, se cozinhava, mas ele teve uma vida normal. Então, quando ele morreu na cruz, tudo isso foi redimido. O que significa? É que tudo ganhou
valor de eternidade. Quando você vai pegar uma caneta do chão, você está com dor no ciático, mas você pega a caneta do chão com amor, com carinho, e se você ofertar isso, tem valor de eternidade, entende? Você vai para o céu por conta disso. Então, tudo pode ser ofertado, né? E aí ele fala, Aninha, assim, ó, que qualquer devoção, isso eu achei bem interessante, muito, assim, me tocou bastante, que atrapalhe o seu dever, não é verdadeiro, tá? Eu não posso deixar meu dever em nome de uma devoção. Já dou a palavra para você, madrinha. Isso me lembrou, eu fui num retiro, né, daquele de silêncio, durante 3 dias da Opus Dei. E tinha uma moça lá falando, né, sobre o plano de vida, que é o quê? Que tipo de orações você pode ter no seu dia? E ela falava assim, mãe, mulher, você não pode deixar para fazer todas as suas orações no final do dia. Tipo, não deu tempo de fazer a leitura, você vai fazer no final do dia, rezar o terço no final do dia. Não! Inclusive, se a cabeceira da sua cama parece um altar cheio de santinho, igual de uma freira, tá errado! O seu altar não tem que ser igual de uma freira. À noite você tem que falar boa noite, Jesus, e ir ficar, por exemplo, com o seu marido. Porque o seu chamado, o seu altar à noite é a cama com o seu marido. Não é para você estar... Então isso me lembrou, né? Esse tipo de coisa. Você tem que estar... Leigo é leigo, leigo é leigo. Religioso é religioso. Perfeito. Você ia falar alguma coisa, madrinha? Eu tô aqui, assim, acenando, levantando a mão. Então, no próprio Filoteia, ele tem alguns parágrafos que ele fala, que ele criou, né, ele escreveu essa obra exatamente para os leigos, e ele fala, aí tem uns trechos que ele usa até uns exemplos, assim, de alguns trabalhadores, por exemplo, pode um operário ficar na igreja em adoração o tempo todo? Não, porque esse operário tem o seu dever a cumprir, né, que entra no que a Tati falou. E aí, sempre quando eu tiver oportunidade, Deus me der essas inspirações, eu vou trazer a questão da história, principalmente da história sagrada, porque o São Francisco de Sales fala isso, que a questão da vida devota dos leigos no cotidiano, ela já é anterior a todos esses santos que nós conhecemos e que muitas vezes hoje são falados, como São José Maria de Escrivá tal, e tantos outros. Porque se a gente for olhar o Antigo Testamento, não eram religiosos, não eram padres, não eram religiosos. Mas quem foi Jacó? Quem foi Abraão? Quem foi Rebeca, Sara, Raquel, Judite? Essas eram pessoas de família. E dentro do seu ofício familiar, eles já viviam a vida devota cotidiana. E é isso que ele explica. Então, não é uma coisa nova que a igreja inventou agora, isso já existe desde os primórdios. A história sagrada já nos ensina isso. Hoje a gente vincula a santidade a alguém religioso, isso está errado. Claro, essa pessoa nos é esse sinal de santidade. E ela está ao serviço dos leigos, né? Está a serviço de Deus, claro. Mas nós recebemos muitos sacramentos através do sacerdote e ele é o principal. Mas a vida devota dos leigos, ela existe desde o Antigo Testamento e é neles que nós devemos nos inspirar. Era essa a minha contribuição. Eu fiquei lembrando desse retiro, né? Faz uma semana que eu fiz, né? E aí durante essa semana eu fiquei pensando, falei, nossa, senhor, deve ser muito mais fácil ser santo quando você é religioso. Porque, gente, eu fiquei 3 dias no retiro, com Jesus à disposição, e de fato no silêncio, como Deus fala, e parece que o seu coração se expande no silêncio, você passa a sentir o amor que você sente por Deus, é algo muito mais palpável, né? E aí depois eu fui lembrando que não, né? Que é muito mais fácil você talvez ser santo como um leigo. Não estou falando que acho que deve ser para ali, tá? Cada um sabe das suas dores e dificuldades, né? Amiga, um religioso, ele tem os meios, né? E a graça de estado necessária. Sim. Então, querendo ou não, é mais fácil, porque ele tem os meios e a graça aproxima mais, entendeu? Então, aí eu vim lembrando, né, das coisas que São José Maria Escrivá falava, tal, do que você pode ofertar, essa questão de que tudo tem valor de eternidade. Aí eu fiquei pensando assim, acho que essa semana eu sofri, pode ser que o que eu sofri, para mim tenha sido uma humilhação. Para vocês poderiam ter vivido a mesma coisa que eu e falar, cara, não foi. Mas Jesus sabe que para mim foi uma humilhação. E aí você ficar calado diante disso e ofertar aquilo pela conversão dos pecadores, por exemplo.
ou os nossos trabalhos árduos como mães e donas de casa, que ninguém nunca verá, né? E que só Deus verá, e que você não recebe reconhecimento disso, e nem tem que receber mesmo, só a Deus, né? O quanto isso é difícil mesmo, e você ir ofertando isso, tendo a graça de perceber isso e ofertando, né? Então, eu lembrei disso quando vocês falaram essas coisas. E aí, só para fechar essa questão do Filoteia, madrinha, e aí acho que a gente já poderia falar um pouco de Joana de Chantal, para poder ir para o próximo capítulo, né? Que você falou assim, no começo da Filoteia, que pode alguém me questionar, será que um bispo deveria estar escrevendo cartas e tudo mais? E depois ele afirma que sim, né? Porque esse é um papel do bispo. Tem uma frase que eu li no livro, nesse livro que eu tenho aqui, que ele falou assim, ó: não sabeis vós que os bispos são como grandes bebedouros públicos, de onde todos têm o direito de tirar e onde vão matar a sede? Não só dos homens, mas também dos animais? Então, ele se via isso como um bebedouro público. Venha quem quiser, quem tiver sede, quem precisar, não só os homens, mas também os animais. Então, ele se doava mesmo, né? Como um bebedouro público, gente. Imagina lá na, né, Praça da Sé. Quem quiser enfiar a boca para beber água, bebe. Não dá esse homem, gente. Gente, vocês viram que ele livrou... Ele livrou publicamente mais de 80 processos? No livro fala. Ele livrou 80 pessoas possuídas. Ele livrou de uma vez só na frente de todo mundo. Vral. Tipo, uma libertação de 80 pessoas. Possuídos. Vral. 80. Amiga, se ele converteu 30 mil numa cacetada só... 80. Lembrando aqui, né? Quando a gente fala ele converteu, né? Galera que tá nos ouvindo, vocês estão entendendo, né? Bom, gente, então, para falar aqui rapidamente, né, sobre Joana de Chantal, que foi uma viúva, né, uma nobre viúva também, que veio a ser uma das grandes dirigidas aqui dele, né? Logo que ele virou bispo, e nem meio de escrever cartas, né, e ter muitos diretores espirituais, de alguma forma, né, quando ele foi pregar a quaresma lá em Dijon, né, por inspiração divina, São Francisco de Sales viu em espírito a senhora Joana Fremont, eu acho, de Chantal, né, que deveria ser, por meio dele, instrumento da providência divina para conduzir muitas almas à santidade, né? E aí, num belo dia, ele acabou se encontrando, ela, né, a senhora de Chantal, que era nobre, era viúva, acho que tinha uns 4 filhos, se eu não me engano, né? Ela se encontrou com esse santo, né, com São Francisco de Sales, à mesa de seu irmão. E foi ali que ela entregou a São Francisco de Sales, né, toda a direção de sua vida. E travou com ele uma das amizades mais afetuosas e angelicais que jamais tinham existido. Detalhe, Soninha, antes dessa entrega, né, à mesa da direção da vida dela, ela participou, né, de uma missa presidida por ele, e na homilia ela já foi muito tocada. Então, esse foi um dos motivos que fez com que ela sentisse o desejo de procurá-lo. E como Deus é tão perfeito em tudo o que faz, São Francisco Sales já sabia que ela iria ao encontro dele e confiaria a vida dela, né? É isso mesmo. Eu acho que ela tinha 32 anos de idade, não foi? Ela era, assim, jovem, né? E viúva. E aí, quando ela procura ele, ela fala que ela gostaria de entrar numa congregação. E aí, o que ele disse para ela? Ele diz para ela, você não entrará em uma, você fundará uma. Foi. E aí ela fundou as Irmãs Visitandinas, não é isso? Isso mesmo. A ideia era essa mesmo, mas peraí, gente, antes dela fundar, calma, a gente tem que falar da despedida dela com o filho, né? Gente, só para contextualizar, ela tinha 32 anos, e aí ela já sentiu algumas coisas no coração. O marido dela, que era o Barão de Chantal, ele foi morto casualmente por um de seus amigos durante uma caçada. Então, eu entendi que foi sem querer ali, tá? Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Muita coisa tinha consagrado a sua vida aos pobres. Desculpa.
Então, voltando, ó, ela tinha 32 anos, tá bom? Ela era conhecida como modelo de esposa, né? E durante 8 anos, né, 8 anos depois, o Barão de Chantal acabou sendo morto casualmente por um dos seus amigos durante uma caçada. Acho que eles estavam caçando ali sem querer, morreu, né? E depois disso, ela acabou consagrando a sua vida tanto aos pobres e aos meninos. Os meninos acho que seriam aqui os filhos dela. Então, e aí, ela é a mulher, tá? Que não queria casar, que os pais fizeram casar e que depois vai fundar tudo aí, tá? A mulher que você falou lá no começo, tá bom? E aí, realmente, ela tem esse encontro maravilhoso com Francisco, e aí eles decidem fundar a Ordem da Visitação, da Virgem Maria às Visitandinas, tá? A ideia era que as religiosas fizessem o apostolado do lar, assim como a ideia era tipo, Nossa Senhora não visitou só Santa Isabel? Então a ideia era serem como Nossa Senhora, tá? Mas na época o Vaticano achou inusitado, né? E aí falaram, não tem freiras missionárias, né? As freiras é para ficar ali rezando, né? E aí Roma não aprovou a ideia realmente de sair. Quando Joana foi realmente sair de casa, né, deixou os filhos com uma irmã, deixou toda a fortuna para os filhos, que na época era o correto a fazer, então os filhos não ficaram desassistidos financeiramente, e a irmã que tomou conta ali, tinha um menino que era novo, não sei a idade do garoto, mas era criança, e ele se jogou no chão, chorando, esperneando para a mãe não ir, e ela pulou, tá? Pulou por cima do filho, e disse assim, filho, eu disse que preciso cumprir a ordem de Deus, e eu vou cumprir a ordem de Deus. Quando eu li isso, gente, acabou comigo, acabou. Aí lembrou aí, Cris, você não quer falar aí dos antepassados, que dava até o filho em sacrifício? Gente, isso para mim eu falei, cara, eu tô muito, muito longe de fazer umas vontades de Deus assim. Senhor, não me peça umas coisas dessas. Vai com calma, porque olha essa mulher, pulou por cima do filho e disse, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu fico pensando, né, porque meu pensamento é muito limitado diante de umas histórias dessas, mas assim, a vontade de Deus tem que estar muito enraizada no coração da pessoa, porque se a vontade estiver enraizada, ela vai, porque ela tem certeza que é Deus que está pedindo isso, entendeu? Se ela tem dúvida, se ela titubeia, se ela não tá clara que ela quer isso, ela não vai. O filho se jogou no chão, ela vai falar, não, dá para esperar mais um pouco, acho que ele tem que crescer mais um pouquinho. Acho que ainda não é a hora, pode ser um sinal de Deus para eu não ir. Então ela já dá toda uma confusão naquilo que poderia ser o chamado de Deus, né? Mas se a vontade de Deus está clara e enraizada nela, isso a gente vê assim na história de todos os santos. Quando a vontade de Deus está clara na vida de todos esses que nós já falamos aqui, pode acontecer o que for, pode o raio vir matar o pai, pode, como já aconteceu na história de Santa Bárbara, pode acontecer tanta coisa, gente. Mas se é a vontade de Deus que está clara, vai. Por exemplo, a própria história de São Francisco Sales, ele só esperava a bênção do pai. O pai poderia não ter dado, poderia, e atrasar a missão dele. Tudo isso que a gente está contando iria atrasar, o pai poderia não ter dado. Mas o pai deu, e ali se cumpriu a promessa de Deus sobre a vida daquele homem. Assim como Santa Joana se cumpriu a promessa dela, ela saindo de casa porque ela tinha que fazer isso. Eu acho que vai até... Tem um outro ponto aqui, não só a vontade de Deus está enraizada, como o amor a Deus ser maior que todas as coisas. A ponto de você ter aquele desapego que todo santo tem, né? Do tipo, meu, Deus queira que eu morra. No final aqui a gente vai falar um pouco da morte dele, mas os santos que desejavam ardentemente morrer, porque queriam logo se encontrar com Deus e não estava nem aí com tudo que ia deixar aqui na Terra, né? Hoje quem a gente vai pôr morrer e deixar meus filhos sozinhos, meu marido sozinho? A gente tem esses apegos. Eu pelo menos tenho apego, né? Ao meu marido, às minhas filhas e tal. E essas pessoas não tinham. Então, acho que... Não, Aninha, e além de não ter apego, ela tinha, tipo assim, ó, morrer logo pra ir pro céu, tipo, a certeza do céu, né, filha? Pois era isso. E é na graça ali, agora. Graça total, 100%. Porque às vezes você quer morrer pra fugir da sua realidade, mas você não sabe pra onde você vai, né?
Você só quer fugir da realidade. Agora, você querer morrer porque você já tem certeza que você já fez o que você tinha que fazer nessa vida, tá tudo certo. Suas contas tá tudo em dia, entendeu? Você tem certeza do céu. Voltemos aqui à vida dos santos, que são nossos exemplos. Enfim, aí elas não foram lá para visitar as outras casas e foram instruídas a ficar mesmo em clausura, rezando pelos sacerdotes que fariam o trabalho missionário fora, que foi um sucesso total. Então, também, essa obra eram aí freiras realmente de intercessão, como a gente poderia dizer hoje, do fogo. E a vontade de Deus para elas também era essa, né? Porque foi frutuosa, né? Sim. O trabalho delas foi frutuoso mais do que se elas mesmas tivessem ido nas missões, né? Elas foram em oração. Gente, que história, né? Então, é como a Cris disse, foi frutuosa também essa questão da intercessão das freiras, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro daquilo que Deus quer, né? Francisco foi bispo por 21 anos, é isso mesmo, meninas? Né? Lutou contra o seu gênio, lutou para conformar o seu coração ao coração de Cristo, né? Por isso tem escritos deles que nos orientam, se a gente não conseguir imitar Cristo, então ele nos orienta a contemplar, pelo menos a contemplar. Então, antes de qualquer decisão, contemplar Jesus por apenas 1 minuto que seja, né? Foi proclamado doutor da igreja por Pio IX, como a Aninha falou aí na biografia, um dos padroeiros do surdo. Eu achei legal essa curiosidade dele, porque ele adota um menino surdo, né? E adota uma linguagem de sinais. Naquela época não havia, né? Não havia as libras. E ele adota uma linguagem de sinais e consegue ensinar o catecismo a esse menino, né? E adotando esse menino, no testamento dele, ele também deixa uma herança para esse menino. Então, essa alma também sempre disposta a ajudar o próximo, né? Que foi São Francisco, que a gente conheceu um pouco dessa história aí. E aí a história da mobília que a gente já falou, realmente é dele, tá? Que estava arranhada ali embaixo. E a gente se encaminha agora para a morte dele, para a gente entender como se deu aí essa vida tão frutífera. É isso, gente. Por uma revelação divina, ele já sabia quando ele morreria, né? Isso tudo que eu vou falar aconteceu em 1622, tá bom? Em novembro, em uma de suas viagens, né? Ele estava passeando ali em um dos seus conventos da Visitação, que foi fundado aqui por ele e pela Madre Joana, né? E uma das irmãs de lá recebeu uma revelação mística. E quando encontrou Francisco, começou a gritar para ele: bispo, o senhor morrerá esse ano ainda, bispo. Isso era novembro de 1622. Esse ano o senhor ainda vai morrer. Pelo amor de Jesus, peça a Jesus e a Virgem Maria que não o permita. E aí ele olhou para ela e falou assim: quê? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum, irmã. Pedi para não morrer, mas nunca. Você não quer que eu entre para o descanso eterno? Eu tô tão cansado, irmã. Vocês têm a Madre Chantal, vocês têm a obra de vocês não precisam de mim. E aí ele termina: irmã, a senhora precisa aprender a confiar mais em Deus e menos nos homens. Pobre da moça, né? Enfim. E aí, em 28 de dezembro de 1622, por volta das 2 horas da tarde, ele tem um AVC e aí ele começou a agonizar, né? Ele recebeu ali os seus sacramentos. Nos últimos minutos, além dele, tentou confortar todos que estavam ali com ele, inclusive a Madre Chantal estava com ele, e ele entregou a alma dele a Deus. Ele não tinha nenhum problema de saúde, gente. Ele, de fato, só morreu de um AVC mesmo, né? Aos 55 anos, ainda era jovem, né? Até mesmo para a época, mas acho que ele se gastou mesmo, né? Com toda a doação que ele teve. E ele fala aqui para ela: eu estou tão cansado, tão cansado. E eu acho que é a primeira vez de tudo que eu li, que ele fala algo do tipo, né? Eu estou cansado, né? Porque ele nunca... Enfim. E aí, 10 anos depois da morte dele, quando foi aberto o caixão, o seu corpo claramente estava intacto, como exatamente no momento em que tinha morrido. Inclusive, a Madre Chantal estava, de novo, 10 anos depois, na hora que abriu o caixão dele. Então, ela estava na hora da morte, estava na hora que abriu o caixão, e aí deu para ver que o corpo estava exatamente como no momento em que tinha morrido, né? E aí no livro fala que a Madre Chantal, ela pegou a mão dele, do santo, e colocou a mão dele sobre a sua própria cabeça. E a mão meio que fez uma carícia paternal. Eu não sei bem como isso foi relatado, né? Porque não sei se foi o que ela sentiu e ela relatou, mas é como se fosse um último
eu tô aqui ainda, sabe? E o significado da carícia paternal, né? Ponto final. Não, na hora que você falou que a irmã, a freira, ela falou pra ele, o senhor vai morrer esse ano. Eu lembrei de Jesus virando pra Pedro e falando, afasta-te de mim, Satanás. Porque você não pensa as coisas de Deus. Você não quer que eu cumpra a vontade de Deus. Afaste-se de mim. Minhas queridas, é isso aí. Encerramos, então? Não, ou ainda vamos falar, O que não? aprendeu, né? O que aprendeu. Não, mas assim, da parte dele, depois ele foi beatificado, canonizado e tornou-se doutor da igreja, né? Isso aí. Isso. Colocamos na biografia lá na introdução. Mais alguma coisa sobre ele? Tem muito, mas não é. Não dá, Tem muito, mas vocês que estão nos ouvindo vão ter que ler. Muita coisa arriscada, gente. Não dá para falar. Muita coisa arriscada. Não falei quase nada de Filoteia. Mas a dica é, leiam, porque é uma direção espiritual cara a cara com São Francisco de Sales. E agora eu fiquei curiosa no livro Controvérsias. E leiam também Catecismo das Tentações, escrito por ele mesmo. Verdade. Esses aí são sermões que ele dava, né? São perguntas e respostas. Como se preparar para enfrentar as tentações? Resposta. Entendeu? E aí é bem prático. Assim, é um catecismo mesmo. Um compêndio. Então agora nós vamos para a nossa parte mais difícil. Você pensa que é difícil estudar a vida do santo? Você pensa que é difícil falar sobre ele? Não. O mais difícil é agora. O que você aprendeu com o santo? Como eu estou hoje no lugar do Marx e do Rodrigo, eu fico por último. Isso é uma determinação, entendeu? Então eu quero ver quem de vocês duas vai começar aí, que eu serei a última. O que você aprendeu com São Francisco Sales? Eu vou aprender quando eu ler Filoteia. Não, gente, tô brincando, é impossível. Assim, eu, pela primeira vez, desde que eu gravo um podcast, eu não consigo definir, assim, em uma frase que eu aprendi com o santo. Porque além de você aprender com a vida dele, esse estudo aqui, você aprende com os sermões que ele vai dando, com os escritos dos livros. Então, eu não consigo responder em poucas palavras. Eu acredito que o que fica para mim desse estudo que eu fiz, tão sucinto, sobre a vida desse santo tão grande, é eu entender o meu chamado, né, a minha missão, em primeiro lugar, apesar de já vir há alguns anos, né, entendendo aonde é o meu lugar, onde é a minha missão, mas entender que a devoção não pode atrapalhar, né, o meu dever. Meu dever tem que estar atrelado à devoção. E o meu dever é aqui, onde eu devo estar agora. Então agora eu tenho que cuidar do Miguel, então agora eu tenho que cuidar do Miguel com amor. Agora eu tenho que ter uma conversa com o Cauã, então agora eu vou ter uma conversa com o Cauã com amor. Não deixar as orações, as práticas, minhas aspas aqui, religiosas, de lado, né? Porque eu preciso ter uma vida ordenada, um estudo ordenado, para eu conseguir trabalhar as questões com sabedoria, mas fazer o que precisa ser feito com amor. Muito bem. Agora você confundiu todos os meus pensamentos aqui, porque eu estava numa linha, eu falei, caramba, isso que ela está falando tá legal, faz sentido. Vamos lá, Aninha. Bom, para mim é muito difícil você resumir o que você aprendeu com um santo desse diante de tantas coisas, né? A gente aprende sobre não ser egoísta, sobre a doação de cada gota de sangue que você tem diante da vocação a que você foi chamado. Mas para mim, então, como colérica, aparentemente parece que é a mesma coisa que ele. Aparentemente, ela não está convencida, galera. Não é possível, gente, não é possível. Mas ele era mesmo, né? Tá bem claro, assim. Mas eu acho que não é o que eu aprendi, mas é o que eu preciso aprender, talvez, que é a docilidade. O quanto tudo que ele fez, eu acho que foi com ele precisava ser uma pessoa decidida, né, e agir incansavelmente, mas foi através da docilidade que ele ganhou todos. Não à toa, né, ele foi conhecido, como vocês comentaram, né, como o santo do sorriso, que vocês comentaram. Da delicadeza. Da doçura. Da doçura. Todas essas palavras aí sinônimo. Então, assim, eu como colérica,
Eu preciso aprender a ser mais doce para que eu possa converter os outros somente através da doçura. Você imagina você ser humilhada aqui, ou você receber tantas coisas que acontecem durante o nosso dia e você agir com docilidade diante disso, né? A ponto de uma pessoa te arrancar o olho direito e você continuar olhando para ela com o olho esquerdo com doçura, que foi o que ele falou. E tem uma frase dele que marcou, já tinha marcado, que eu grifei, mas que agora nesse contexto fez mais sentido. E aí eu termino aqui o que eu aprendi com ela. É um conselho dele. Procura, pois, ser o mais doce que puderes, e produzirás maior fruto, porque mais moscas se caçam com uma colher de mel que com 100 barris de vinagre. Nada é mais amargo do que a noz verde, porém, confeccionada com açúcar, é além de doce, amiga do estômago. Então, é isso. Então a gente encerra. Com um pouquinho de doçura, eu posso caçar muitos mais moscas. E aqui, conversão das pessoas, né? Através somente da docilidade. Eu não preciso pregar. Entende? Eu não preciso de grandes coisas, sendo doce, do que com 100 barris de vinagre. Ponto. Então nós vamos encerrar por aqui, né, gente? Nem preciso falar, tá tudo certo. Toda vez que eu tenho que falar essa parte, me vem assim a memória dos outros episódios, parece que eu tô andando em círculo e eu não saio do lugar, entendeu? Porque parece que todo episódio eu falo a mesma coisa. Mas, duas coisas que eu quero falar agora, assim, para registrar e fechar aqui, é que ele usou a frase "estou cansado" só no fim da vida. Então, eu quero aprender com ele isso, de não murmurar, não murmurar e não lamentar nas situações cotidianas, no dia a dia, de não me vitimizar por aquilo que é rotina mesmo, né? Pelas coisas que tem que acontecer no dia a dia. E se eu tiver que falar que estou cansada, que seja só no fim da vida mesmo, né? Como ele, quando ele já sabia que ele estava próximo do descanso. Não é à toa que a gente fala que vai descansar só no céu, né? Então, ele já estava próximo desse merecido descanso. E o outro ponto que, com certeza, a palavra dele, a vida dele mexe muito com a gente, né? Mexeu comigo no sentido da docilidade mesmo. Então, eu sei dos lugares onde eu preciso exercitar a docilidade e trabalhar nela. Então, eu peço que São Francisco de Sales seja meu amigo, né? E que os ensinamentos dele me ajudem. É isso. Certo, galera? Temos um episódio? Você falou, rapidinho, você falou disso, né? Que São Francisco de Sales falou lá no final da vida somente que estava cansado, né? E aí me recordou do momento de Jesus na cruz. Porque só depois de tudo que ele viveu, toda a carnificina que foi, é que ele chega na cruz e ele fala, tenho sede. Foi só lá. E aí, né? Tenho sede. É isso. É isso. Eu tenho sede também. Falamos demais hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então você também pode enviar para nós aqui seus comentários, seu registro, dizendo o que você aprendeu com esse episódio. Para nós vai ser uma alegria muito grande receber seu testemunho e saber que você também, assim como nós, estamos na luta, né, no crescimento. Se quiser conhecer mais a vida desse santo, siga nossas dicas de leitura. Temos aqui boas dicas para vocês, tá bom? A gente vai deixar na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e a vida de santidade é só pela misericórdia.